Boa noite a todos. Nós estamos começando mais uma live pelo Circuito Cinema em Movimento, movido pelo ICEM, Instituto Cultura e Movimento, com o patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, Universidade Estácio de Sá e Instituto Edux, com realização pela MPC Filmes, Ministério da Cultura e Governo Federal. Essa live nós vamos comentar sobre o filme, o documentário média-metragem Castanhal, que foi produzido em 2020, com direção de Marques Catara e Rodrigo Simões Chagas. E ele retrata a difícil situação dos extrativistas no sul do Amazonas, especificamente os extrativistas de castanhas do Pará, né, um dos últimos elos de resistência da floresta amazônica, né, versus o avanço do agronegócio, o desmatamento, as queimadas na região, né, que prejudicam muito essa atividade do extrativismo, que passa de geração em geração, né, e é a atividade que faz com que eles garantam a sua subsistência, né, então eles dependem disso para sobreviver. Quem vai ser a debatedora hoje da nossa live? A nossa Cecília Fortunati. Eu vou ler aqui a biografia dela, vou ler aqui a minha colinha, Ceci. Engenheira formada pela USP, empreendedora brasileira, cofundadora da empresa Vai Viver Ecoturismo, uma agência especializada em turismo sustentável e experiências autênticas pelo Brasil. Ela é apaixonada por natureza, cultura brasileira e inovação no turismo. Iniciou sua trajetória transformando viagens entre amigos em um negócio que valoriza o contato com a natureza e as culturas locais e atua com foco em propósito, sustentabilidade e transformação de vidas por meio de experiências de viagem. Então, muito obrigada, Ceci, por ter aceitado o meu convite. É um prazer ter você aqui conosco. Muito bacana o seu trabalho, o seu e da Mayumi Kurimori, acho que é assim que falo. Vocês não só organizam viagens, mas promovem o ecoturismo, a sustentabilidade e principalmente, né, a conexão com a natureza, que a gente que vive aqui na cidade, nessa correria maluca, a gente perde, né, ao longo do tempo. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado aí o meu convite. Julia, eu que agradeço. Eu quero agradecer a todos vocês aí, o pessoal da produtora também. Para mim foi um prazer. Eu não tinha assistido o Castanhal ainda, então foi uma grande oportunidade para mim. Me fez pensar sobre diferentes tópicos, o que eu gosto demais é o poder da arte, né? E tô assim super feliz com esse convite. E vamos lá, vamos conversar sobre esse documentário que eu achei incrível. Que bom, que bom. Ceci, para começar então, você já foi para a Amazônia? Já teve alguma experiência com a floresta amazônica, com as castanhas, de repente, né? Não sei. Sim, Julie, já fui para a Amazônia, já estive nesse território fantástico. Inclusive, sou suspeita, porque esse é meu roteiro favorito no Brasil. E já tive, sim, a experiência com o extrativismo na Amazônia, mas não da castanha, né? A castanha eu nunca tive oportunidade. Mas já tive experiência com cupuaçu, que também é um fruto típico, né, da Uhum. Amazônia. Já tive contatos com muitos ex-madeireiros que viviam do extrativismo, mas não esse extrativismo sustentável, mas que viviam disso porque também precisavam e que hoje são guias de turismo, né? Então, esse contato tão próximo com os ribeirinhos, com as comunidades extrativistas, eu acho que ele é muito enriquecedor para a nossa vida. Porque traz para a gente uma realidade que não existe no Sudeste, né? Ou que se existe é muito pouquinho, assim, a gente não tem esse contato no dia a dia. Não mesmo, não mesmo. E então, como uma boa amante da natureza, você obviamente gostou do Castanhal, um documentário essencial para que todos nós tenhamos aí acesso ao que acontece, né, do outro lado do país, né, nós que somos aqui do Sudeste. E o Castanhal, Ceci, ele revela a força da natureza, né? Mas ele também revela a vulnerabilidade diante dessa má utilização, administração que o homem, infelizmente, faz, né, desse bem precioso, né? E como é que você enxerga o papel do filme na conscientização sobre o desmatamento, o extrativismo, as queimadas na floresta amazônica, que é considerada um patrimônio da humanidade, não só dos brasileiros, né?
Julie, olha, quando eu iniciei minha trajetória pelo turismo de sustentabilidade, turismo sustentável no Brasil, isso aí já tem 10 anos, o que mais me chocou é que eu comecei a descobrir diversos Brasis dentro do Brasil, né? Eu não tinha essa noção que existiam tantos países dentro do meu próprio país, né? Esse mundo que a gente vive aqui no Sudeste é uma bolha, né? Não tem como a gente dizer que não. Assim como existem bolhas em diversos outros lugares do nosso país. Mas o que me tocou bastante no Castanhal é que em um documentário de 20, 30 minutinhos, a gente consegue revelar um pouquinho mais desse Brasil que ele não é tão conhecido, né? Então, eu acho que o papel da conscientização, ele começa aí. E outra coisa que eu acho que é crucial no documentário é que ele consegue falar sobre um tema que é super relevante e atual, que é o desmatamento, mas ele não vai ficar mostrando imagens de satélite, ou quantos maracanãs foram desmatados esse mês, quantos milhões de quilômetros quadrados foram desmatados. Esses dados, eles são relevantes, eles têm a sua importância, eles são cruciais para estudos, mas eles são dados frios. Então, quando a gente coloca vozes, rostos, nomes, né, a essas pessoas que sentem na pele o que é a vulnerabilidade causada pelo desmatamento, a gente toca as pessoas e aí o debate ele acaba se tornando muito mais profundo do que um debate frio, né? Que a gente acaba tendo ali uma discussão que, tudo bem, é pertinente, principalmente para quem vai discutir políticas públicas mais para frente, a gente tem que entender quantos milhões de quilômetros quadrados foram desmatados, a gente precisa entender ali ver as imagens de satélite, fazer comparativos, mas para a grande maioria da população, esses dados eles são como dados frios. A gente não tem nenhuma emoção, nenhum sentimento a partir disso. Então, é isso. Eu acho que o Castanhal ele usa esse poder além de sensibilizar as pessoas, também para furar a bolha e Né? mostrar que existem pessoas sofrendo no mesmo país que você, com ar-condicionado e iFood em casa, vive, sabe? Eu acho que ele amplia essa percepção sobre os múltiplos Brasis que a gente tanto trabalha aqui dentro do Vai Viver, que a gente tanto bate nessa tecla, porque de fato a gente precisa conhecer essas realidades. Né? E acaba essa obra audiovisual, ela gera empatia, diferente desses dados estatísticos que você comentou, né? Que são frios, né? Não, Exato. você pode até Ela sensibilizar, mas o audiovisual acaba mais, né? Exato. O poder do audiovisual, eu diria até que o poder de uma obra artística bem feita, ela traz pra gente que, por exemplo, o desmatamento, ele não é uma questão puramente ambiental, ele é uma questão socioeconômica também. Então, quando a gente para de pensar nessa esfera de não, é só o buraco na camada de ozônio, é só o CO2. Né? É tão distante, não é algo que parece que é emergente, que é urgente, mas quando a gente sabe que tem uma criança em condições análogas a um trabalho escravo na Amazônia coletando castanha, para você comer no seu café da manhã com a sua granola, poxa, É, pega, exatamente. sabe? Não, é que as imagens daquelas crianças, assim, são aterrorizantes até, eu diria. Né? Porque o facão, ele é quase do tamanho da própria criança, né? E ela manuseando aquilo, você fala, meu Deus, que medo, né, dessa criança se cortar, dela sofrer algum. Sim, E ela tá lá, né? E aí o pai também tem um momento. Para quem não conseguiu assistir ao filme, ele está no link da bio da produtora MPC Filmes. É só procurar aí MPC Filmes. Tem uma hora também, Ceci, que o pai pergunta, o entrevistador pergunta se o filho vai seguir o trabalho do pai, né? de cortar o coração. Aí fica aquele silêncio, assim, de uns, sei lá, uns 5 minutos, e aí ele fala, vai, né, filho? Quer dizer, o filho fala que sim, porque, enfim, não tem outra opção. Sim. Sim, e você sabe, Julie, que uma das coisas que, não só o turismo, mas que esse contato mais profundo com a arte, ele traz pra gente, esse intercâmbio cultural também, porque essa criança, ela não conhece outra realidade, ela não sabe o que é viver fora daquela, ela não conhece outro trabalho que não seja o extrativismo de castanhas. Mas quando a gente viaja, por exemplo, e as pessoas de fora, né, vamos dizer assim, para quem é uma comunidade extrativista, as pessoas de fora chegam e eles têm contato, existe o intercâmbio cultural. Existe as pessoas falando, opa, isso aqui não é assim, isso aqui não deveria ser assim, tem alguma coisa errada. Então, aí a gente começa a falar, a dar uma oportunidade
para as pessoas entenderem que existe uma vida que não seja aquilo. A gente não consegue, a nossa imaginação, ela não consegue. Bom, algumas pessoas muito geniais conseguem, né, sair daquela bolha por si só e tal, mas sem conhecer outras realidades é muito mais difícil e desafiador a gente conseguir criar uma outra realidade, né? O que é o caso das comunidades isoladas. Lá, quando você teve a experiência com o cupuaçu, você chegou a ver alguma coisa assim, nesse sentido, de criar? Não. Não, né? O Cupuaçu é um projeto tão incrível e que eu acho assim fenomenal, porque o que acontece? O cupuaçu ele é uma fruta nativa, né? Ele dá nos quintais das pessoas que vivem nas comunidades ribeirinhas. E esse projeto, se chama Cupu do Quintal, ele ele dá o protagonismo para quem vive ali, porque as mulheres que têm os cupuaçus nos quintais, Hum, elas colhem o fruto, elas conseguem desidratar o fruto, fazer chocolate a partir do fruto. Então é um projeto muito bonito, é um projeto que a gente consegue ver o extrativismo que funciona, o extrativismo que vai trazer renda, que vai trazer patrimônio cultural, né? Que vai perpetuar aquilo como patrimônio cultural, que vai trazer identificação, orgulho. Então, é um projeto muito bonito, que acontece na região de desenvolvimento sustentável do Tumbira, que é onde a gente atua nos nossos roteiros. Então, assim, são duas realidades diferentes. Porém, em um passado não muito distante, eu diria ali até por volta de 2005, 2010, os homens dessa comunidade viviam de extração de madeira ilegal, enquanto as mulheres tinham outros trabalhos, né? Claro, sempre tem uma divisão. Mas o que eu quero dizer? Há esperança, sabe? Não tem como a gente simplesmente falar, ah, não, isso aí já é um caso perdido, o que vai acontecer é que o desmatamento vai tomar conta mesmo, eles vão acabar saindo de lá e se criando em outro lugar. Não é bem assim. Né? Porque existe uma perda cultural muito grande, uma perda de patrimônio cultural muito grande. uhum. Então, há esperança. Que bom, né? Que bom que a gente tem essa informação aí vinda de você que visitou esse lugar aí tão bacana, né? Com esse projeto tão bacana, né? Na realidade. E Ceci, o filme ele documenta então essas comunidades que vivem uma relação direta com a natureza, numa dependência, né, dela para sobreviver. O que esse recorte ensina sobre a sustentabilidade em contraste com esse modelo urbano industrial que a gente vive de consumo, né? Até um ponto do filme, né? Um dos extrativistas ele comenta, né? A gente sabe extrair a castanha Uhum. sem machucar a árvore, né? Nem sei se é esse termo que ele usa, mas essa é a mensagem que ele quer passar, sem machucar a árvore e de uma forma que vai fazer com que a castanha vai nascer de novo, né? Brotar novamente. Nem sei se é esse termo que utiliza. Ao passo que Sim. estão só interessadas em usufruir da castanha, né? Em vender, comprar e vender, enfim, elas não estão nem aí, né? Elas vão extraem de qualquer jeito, sem essa menor preocupação. É. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque você falou sobre esse modelo urbano, né, digamos assim, de fazer as coisas. Isso é a sociedade que a gente vive. E é aquela história. É muito difícil a gente imaginar uma realidade diferente do que a gente vive sem a gente ter conhecido outra realidade. Mas o documentário e outras obras artísticas, de novo, eu ressalto, quando bem feitas, porque não são todas as obras artísticas que têm essa capacidade, algumas chocam, mas não falam nada, né? O que não é o caso do Castanhal, ela tem esse poder de furar as bolhas, né? Porque imagina que eu tô aqui no Sudeste, você tá no Sudeste, no Sul, né? São realidades muito diferentes. A gente não consegue nem imaginar o que que é a umidade da floresta amazônica. A gente não consegue entender o que que é o calor misturado com a umidade, a quantidade de insetos daquelas crianças ali no meio extraindo castanha. É uma realidade que a gente não conhece. E quando a gente vê isso retratado num documentário, existe uma capacidade muito grande de furar a bolha. Não é a mesma coisa de ir lá, de conhecer essas pessoas, conversar com essas pessoas, entender na pele, fisicamente, o que que é aquele contato, mas é uma forma de você mostrar diferentes realidades para pessoas que estão aqui no conforto de suas casas consumindo castanha, por exemplo. Então, eu acredito muito no poder da arte como
digamos assim, como esse furador de bolhas, né? De mostrar diferentes realidades. E eu digo mais, aqui dentro do Vai Viver, por exemplo, nós desenhamos roteiros do zero. Então, como se fossem ali pecinhas de um quebra-cabeça, a gente vai montando até a gente obter ali um quebra-cabeça completo, que é uma imagem bonita, ela precisa ser uma imagem bonita, né? Porque a gente está vendendo um produto turístico, mas ela também tem que ser uma imagem real. Porque quando a gente fala de, por exemplo, turismo convencional, quando eu tiro uma pessoa do lugar que ela tá para levar para um resort, ou, enfim, o turismo de sol e praia convencional, nada contra, tá? Não tenho nada contra isso, cada um faz cada um tem o seu nicho, mas quando a gente constrói um roteiro em que a gente consegue mesclar o melhor, a autenticidade daquela região, que a gente vê muito no Castanhal, a gente vê muitos elementos autênticos, mas também mostrando a realidade e mostrando que é possível a gente transformar essa realidade por meio do turismo, por exemplo, também é uma obra artística. A Sim. gente não está falando só de um roteiro, a gente está falando de, de uma obra que tem a capacidade de mudar ponto de vistas, de gerar pensamentos e perguntas e questionamentos que vão desenvolver senso crítico. E a gente vive muito uma crise do senso crítico hoje em dia, né? Então, quando a gente vê uma reportagem, ela vem para a gente mastigada, com todos os vieses e com, enfim, com todas as informações da pessoa que elaborou para Uhum. nos passar de forma pronta. Quando a gente vivencia um documentário, você não vê de forma. Você não vê uma imposição de forma clara. Você vê ali realidades e você vai tirar uma conclusão a partir daquilo. Tem a realidade do atravessador, tem a realidade do cara que está lá extraindo a castanha, tem a realidade, está lá em Manaus, por exemplo, recebendo o dinheiro que provém da castanha, você consegue ver diversas realidades. Então, a obra artística, quando ela é bem feita, ela fura essa bolha. E é diferente de uma reportagem pronta, fria, que traz alguns dados relevantes, mas que não tocam, não alcançam essa camada mais profunda que chega no senso crítico, que é o que a gente vive em crise hoje em dia na nossa sociedade. Eu acho que é importante qualquer obra, seja ela audiovisual, ou seja uma obra de viagem, um roteiro de viagem, como vocês elaboram, né? Eu já fui viajar com vocês, então eu já vivi essa experiência e é isso, vocês fazem questão de que a gente viva a experiência do local. Então vocês promovem a cultura local, os alimentos daquela localidade, né? O que tem, o que as pessoas costumam mais cozinhar, enfim, artesanato, enfim, seja lá o que for que tenha, né, naquele local. Então eu acho que isso faz você criar essa empatia, né, que nós estávamos comentando logo no início. E também tem muito a ver com o empoderamento dessas comunidades, porque imagina que o cara ele só sabe quebrar castanha, ele só sabe fazer aquilo na vida dele, mas isso não o diminui como pessoa ou como profissional, né? Então, quando eles podem, por exemplo, ensinar algo, eu vejo muito isso nos ribeirinhos, né? Principalmente na Amazônia, por exemplo, uma casa de farinha. Quando eles podem ensinar algo que eles sabem, e eles veem que aquilo de fato é relevante para a pessoa que está ali. Imagina eles pensando, nossa, médico, estudado, doutor, mas não sabe fazer uma farinha. Então, assim, eles têm esse empoderamento e esse orgulho também. Então, é muito gostoso observar essa troca na prática, porque eles percebem que as pessoas estudadas, que fizeram mestrado, doutorado, enfim, elas têm muito que aprender também com eles. Então, esse intercâmbio é muito bonito de ver e o empoderamento dessas comunidades para que elas também sintam orgulho, né, do que elas fazem. Esses caras, essas pessoas que vivem nessas comunidades extrativistas, elas protegem a floresta. Elas são, sim, como você abriu a live falando, um elo de resistência. Mas elas não conseguem enxergar isso por conta de todo o contexto. Como que um elo de resistência é tratado dessa forma, sabe? Como que um elo de resistência não tem o que comer? Porque cortaram as minhas castanheiras. É muito difícil, né? Muito dura essa realidade. E o que eles passam, né? São vários dias para se chegar até onde estão as castanhas, a viagem de barco, um barquinho, né? Você viu no filme? Sim. Eles têm que ir com um facão cortando a mata que fica no percurso do rio também. Depois eles têm que caminhar não sei quantos quilômetros, e depois que eles extraem as castanhas, eles carregam nas costas um saco que pesa 20 quilos no chão, e agora
quando elas castanhas, elas têm um líquido, né? Então ela sai molhada. Vai para 80 quilos aquele saco. Você voltar carregando aquilo, né? É muito difícil. É muito difícil. Agora, Ceci, esse reconhecimento desse modo de vida, né, que nós estamos falando aí, dessa dificuldade toda, essa dependência da floresta para sobreviver, eu acho que é essencial para fazer qualquer política ambiental eficaz, né, como você estava dizendo. Então, as pessoas que estão aqui nessa bolha do sul-sudeste, às vezes criticam a política ambiental, mas sabem do que estão falando, na realidade. Eu acho que esse reconhecimento desse modo de vida acaba sendo eficaz, né, para a gente construir uma política ambiental Uhum. que realmente vá contribuir com algo. Sim. Bom, eu tenho algumas críticas à questão de políticas ambientais, porque eu acho que as pessoas que desenvolvem políticas ambientais, além de estudarem, né, e saberem muito bem o que estão fazendo, elas deveriam ter trabalho, em campo. Porque é muito difícil você fazer política ambiental sentado no conforto do seu escritório, no ar-condicionado, mais uma vez, né? Porque tudo aquilo que você tá basicamente canetando ou escrevendo ali, aquilo não vai te atingir diretamente. E eu sou uma crítica ferrenha das pessoas que não têm pele em risco, digamos assim, né? Então você vai lá, você toma uma ação e aquilo não vai repercutir em nada na sua vida. E a gente sabe que existem muitas pessoas que sim, vão pensar nos outros, vão ter um olhar empático, mas a gente sabe também que tem muitas pessoas que não vão se importar se aquilo não as atingir, né? Então, eu acho que para que a gente tenha políticas públicas eficazes, sim, a gente deveria ter uma mudança em toda a forma de se fazer política, né? Eu acho que esse contato primário com as comunidades, ele não é um diferencial, ele deveria ser obrigatório. E tem até um exemplo muito emblemático no Brasil, que é o caso de como foi organizado construção, não é bem esse termo, mas a criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, é um parque que fica no Piauí, e da forma com que foi feito, muitos moradores locais, por exemplo, eles tiveram que eles foram basicamente expulsos, né, do local onde eles viviam, onde eles tinham ali a sua roça, eles conseguiam viver basicamente daquele ambiente. E embora tenha sido um trabalho de criação do parque, tenha sido um trabalho que hoje é muito relevante para a preservação do patrimônio histórico-cultural do nosso país e também da América, né, por conta dos trabalhos que foram desenvolvidos lá, poderia ter existido políticas públicas mais eficazes, porque o que aconteceu com essas pessoas, né? Pelo fato de elas terem sido ali expulsas da sua terra, houve uma quebra ali dos laços com o território, com as pessoas ao redor. E quando a gente vive esse roteiro do Vai Viver, a gente sempre mostra, por exemplo, a realidade de ter um parque, que foi realmente uma das melhores coisas que aconteceu na região, mas a gente também leva para uma roda de conversa em uma das comunidades que sofreu na pele o que foi ter a sua casa destruída, o que foi ter sido expulso do seu território. Então, hoje, eu acho que a gente precisa encarar toda essa questão ambiental e enxergar quem são de fato os protagonistas, de quem de fato vai realmente sofrer as consequências das políticas públicas e entender que essas pessoas elas de fato são protagonistas do território e não obstáculos, porque essas pessoas são retratadas como obstáculos para quem olha de um ponto de vista Negocial. exatamente, elas são obstáculos. Poxa, elas estão ali me dando problema. Se eu pudesse, eu já teria todo mundo aqui fora. Para você ver, né, a questão do Parque Nacional da Serra Capivara é uma coisa recente, isso foi na década de 70. E mesmo assim a gente teve esses mesmos problemas. Então, será que teve estudos antropológicos ou foi somente estudos geográficos, né? Então, se a gente não engloba essas pessoas, para quem a gente está fazendo política pública? Né? Como a gente está fazendo? Então, eu sou realmente uma crítica de como as políticas públicas são feitas e como elas são permitidas de serem feitas no Brasil. Eu acho que deveria ter alguém que faça um trabalho em campo e quem assina ali deveria conhecer um pouquinho mais daquela realidade, deveria estar nas competências técnicas. Sem dúvida, você tem toda a razão. As imagens e os sons de Castanhal, né, são maravilhosos. Sim. Eles dão um ritmo assim quase que meditativo pro filme. Quem não assistiu, o pessoal tá lá no link da MPC Filmes, no link da bio da MPC Filmes. Na sua opinião, Ceci, essa estética, ela contribuiu para provocar uma reflexão sobre o tempo da natureza, que é totalmente diferente
do nosso, né? Que a gente vive tudo para ontem e anteontem. E a natureza, ela tem o tempo dela. Não adianta discutir com ela, né? Ela Sim. Olha, vou te contar uma coisa, Julie, que assim, eu só tive essa percepção depois de alguns anos trabalhando com turismo sustentável. Você sabe que essa vida corrida, acelerada, da gente nunca ter tempo para nada, tá sempre correndo, isso é algo muito local, de algumas cidades do nosso país, né? Então a gente tem essa impressão que todo mundo tem essa vida corrida e tal, mas sai um pouquinho aqui, vai pro interior de São Paulo, você já vai ver que a história não é bem assim. Você vai ver que vai ter loja que fecha na hora do almoço, as comunidades quilombolas que a gente trabalha aqui, por exemplo, no interior de São Paulo. Dinheiro não é tudo, não. Às vezes é um feriado, mas eles têm aniversário de um dos filhos, não vão trabalhar. Por quê? Ah, porque eles são preguiçosos? Não, é porque eles têm uma base diferente de valores, né? Então, nós, com essa nossa vida corrida, nossa vida moderna, contemporânea, isso estrutura a nossa base de valores. Para nós, isso é algo relevante, isso nos torna pessoas relevantes, ocupadas, mas isso não tem tanta relevância assim para quem está fora dessa bolha, né? Então, eu acho que essa reflexão ela vem novamente para quem vive nesse contexto, mas para uma pessoa que talvez esteja assistindo a gente de Belém do Pará, ou então de uma cidade no interior do Pará, interior do Maranhão, ela vai falar: ah, que bonito, eu tenho um desse no meu quintal. Ah, que legal, olha esse rio, parecido com o que passa lá perto da casa da minha tia. Porque essas são as realidades, são, de novo, os diversos Brasis dentro do Brasil. Então, para nós, né, que estamos aqui nessa região, assim, essa pequena região do Brasil, que o Brasil é um território vasto, sim, eu acho que isso nos convida a pensar mais sobre o ritmo da natureza, o tempo da natureza, mas lembrar que às vezes a gente se acha tão importante, né, por estar aqui na área mais desenvolvida, área mais rica do país, mas às vezes algumas pessoas no interior elas conseguem perceber isso com tanta facilidade a mais. Não é o caso dos extrativistas, tá? Mas estou dizendo assim que muitas pessoas têm uma qualidade de vida muito melhor do que a nossa no Sudeste, por ter esse contato mais próximo da natureza e por entender melhor os ciclos. Essa semana passada eu estava num roteiro nosso que chama Montanhas Capixabas, e aí em um dos momentos a gente faz ali um cafezinho, depois que a gente finaliza o nosso tour na agrofloresta, e era época, na verdade, não era época de cana, mas o menino Alan, ele cortou cana pra gente e falou: ah, que bom, essa daqui deu antes do tempo, então vocês vão poder comer. E se não tivesse no tempo, a gente não ia comer. Então, se não tivesse aquela fruta do momento, a gente não ia comer. As jabuticabas, por outro lado, lotadas. Então, assim, para eles é comum. Ah, não, gente, outubro, novembro, época de jabuticaba. A gente perdeu isso. é, Mas que pena para nós, porque muitas pessoas no Brasil preservam isso. E essa é a realidade de muitas pessoas, né? A gente, eu diria que o Sudeste é a exceção. não que a gente é a regra, exatamente. Exato. É interessante você colocar esses pontos, né? Para todo mundo refletir aí dessa importância. Talvez nós sejamos as exceções, já parou para pensar. Exato, exato. Agora, Ceci, eu vivi, eu não sei, eu creio que você também, a gente viveu num passado, todas as pessoas que defendiam a natureza, seja qual ponto fosse, elas eram chamadas de ecochatas, né? Ah, lá vem o ecochato aí querer que jogue o plástico no. Ah, eu vou jogar o copo de plástico em qualquer lugar. Lá vem o ecochato aí falando para tomar, reduzir o tempo do banho, para não gastar banho. Lá veio o ecochato falar de reciclagem. Enfim, hoje em dia não cabe mais esse comportamento, né? Sim. De chamar as pessoas que estão defendendo a natureza de ecochatos. Uhum. E até porque a natureza ela está dando o seu recado, né? Então, o aquecimento global, as estações do ano, todas as estações do ano num dia só, as estações do ano em si estão muito malucas, né? Então tem frio no verão, calor no inverno, chuvas e secas extremos. Como que você vê isso? Olha, eu acho que esse pensamento da gente achar que a pessoa é ecochata, enfim, da gente rotular a pessoa dessa forma, ela vem de um modelo de consumo, vamos chamar de um modelo de consumo, urbano industrial, tá? Por que que eu acho isso? Porque por muitos anos, imagina que desde o final ali do século, da metade do século XVIII, ali por volta de 1760, com a Revolução Industrial, qual que é o nosso modelo de consumo? A gente extrai, a gente continua essa extração, né? A gente tira, consome, descarta e basicamente começa tudo de novo. É comum as pessoas acharem que esse é o modelo que dá certo, porque tirar,
consumir, extrair, descartar e começar de novo, deu certo por muitos anos. Então, imagine que desde o final do século XVIII a gente está fazendo isso até agora, começo do século XX, 1950, 1960, 1970, sempre foi dessa forma. Então, toda vez que a gente quebra um padrão, é algo que a gente precisa repensar. E aí vem aquela velha história: todo mundo tem senso crítico, todo mundo consegue entender o que está acontecendo. Então, essa pessoa que recebe esse rótulo de ecochata, de fato ela é ecochata ou ela realmente está repensando uma nova forma? E hoje, essas colocações elas não cabem mais, porque a gente já vive em um mundo que é ESG para todos os lados, né? Então a gente chama ESG, que são as governanças que, enfim, sustentabilidade, né, economia regenerativa, são termos que são do nosso momento. Mas eu te digo o seguinte: isso vem porque a sustentabilidade é como se ela fosse um tripé. Uhum. Ela não para em pé se você não tem meio ambiente, economia e sociedade juntas. É um tripé. Se você quebra qualquer um desses três, a sustentabilidade já não existe. E se você parar para pensar, isso aqui é um ciclo. Então, Uhum. os extrativistas, digo até os nossos avós, quem sabe, eles eram pessoas que a economia para eles, eles não tinham esse conceito, mas a economia para eles é circular, é um ciclo. Uhum. E não o conceito de usufruir, descartar e começar de novo. Então, quando a gente fala de ciclo, né, e tudo mais, aí sim, hoje a gente fala em economia regenerativa, tem os termos de ESG, mas isso sempre existiu. Os extrativistas na Amazônia, eles sempre trataram dessas questões de sustentabilidade sem nem rotular. Eles não sabiam. Os nossos avós, bisavós, que tiravam mandioca da terra, Uhum. faziam disso farinha, mistura, comida, proteína, faziam de tudo. Eles não tinham noção que ao replantar aquele broto, eles estavam fazendo uma política de ESG no próprio quintal, né? Então, esses termos, não existem, não tem cabimento mais a gente falar sobre uma pessoa que é ecochata, ou uma pessoa que, ai, nossa, mas que chata, se recicla tudo. Não, É, não existe mais isso, é, né? é A gente não pode se dar mais esse luxo. A gente vem se dando esse luxo desde o final da Revolução Industrial. Não cabe mais. demais, exatamente. Ceci, e se você fosse a diretora do Castanhal, você incluiria ou excluiria alguma coisa? Você tem alguma. Lógico que se você tiver, são críticas construtivas, óbvio. Sim, sim. Você. O que que você incluiria? O que que você excluiria? Eu gosto muito do fato do Castanhal ser aquele documentário visceral. Ele não vai trazer esperança. Ele vai mostrar a realidade como ela é nua e crua. Então, jamais eu colocaria ali um fio de esperança no final, porque ia quebrar toda a narrativa. Mas eu exploraria um pouquinho mais a questão do consumo da castanha. Por quê? Ele para ali no atravessador e na pessoa que vai vender essa castanha para outras empresas, mas ele não fala de quem está ali comendo a castanha todos os dias no café da manhã, achando que aquilo é um produto sustentável, né? Esse que é o pior, achando que é um produto sustentável e sem fazer o consumidor se questionar a origem, né? Isso a gente vê muito com o cacau também na África, onde tem muito trabalho ainda análogo à escravidão na África por conta do cacau. Mas isso faria com que as pessoas que estão na ponta, o consumidor, com que ele buscasse rótulos e produtos que de fato trabalham com castanha sustentável, que de fato trabalham com quem não sustenta esse tipo de iniciativa. E aí vem a grande diferença, né? Porque assim, tudo que a gente coloca a condições justas, digamos assim, vai custar um pouquinho mais. Só que existem muitas pessoas dispostas a pagarem um pouquinho mais para que a gente tenha esse benefício de todos nas nossas relações de compra, né? Relações de troca. Então, eu acho que se eu pudesse ali ter ali, de repente, uns 5 minutinhos a mais, eu exploraria essa questão do consumo. Porque, querendo ou não, é muito fácil a gente se isentar, falar assim, ai, nossa, eu suporto ele de fato, olha esse atravessador que sacana, poxa, mas eu tô consumindo que tipo de produto, né? E eu tenho que defender isso, porque o trabalho que nós fazemos, por exemplo, na minha empresa, jamais será o mais barato, mas ele é justo, né? E isso Uhum. me deixa dormir tranquila
todos os dias na minha cama, porque eu sei que o trabalho que a gente está fazendo, ele regenera, ele traz, ele traz esse convite ao senso crítico, ele faz com que a gente repense a forma com que a gente está vivendo. E eu tenho certeza que ali eu não contribuo com esse tipo de trabalho. Eu não apoio, eu não suporto isso. Então, isso me, não que isso me torne um ser humano melhor, tá? Mas isso faz com que eu tenha paz de vida para continuar fazendo meu trabalho. E se cada um fizesse isso, a gente não teria, por exemplo, uma corrente como essa. Agora, a grande tristeza é que a maioria das pessoas acha que a castanha é um produto sustentável, vem da Amazônia, toda aquela promoção da Brazilian Nuts que eles fazem no exterior, mas as pessoas não fazem ideia que isso É, acontece. Muitas não fazem ideia. exato. A gente vai ainda ter a oportunidade de conversar mais uma vez com os diretores, né? No início do projeto, a gente conversou com o Rodrigo Chagas, e eu creio que no final a gente vai ter a oportunidade de conversar até para passar para eles todos os comentários dos nossos debatedores, né? Porque assim como eu, a gente tem mais 8 agentes fazendo lives sobre o Castanhal e sobre outros documentários. Ele participou de alguns festivais internacionais, mas seria importante ele divulgar mais. Exato, exato. E assim, a gente está falando da realidade da extração da castanha, mas existem diversos outros produtos também que a gente poderia citar. O cacau é um desses também, né? A gente tem extração de cacau nativo na Amazônia, mas tem pessoas que fazem muito bem feito, tem pessoas que vão fazer de forma análoga ao que está sendo feito aí, por exemplo, com a castanha. Então, poxa, chega a Páscoa, você se questiona de onde vem o seu chocolate, sabe? Então, enfim, se a gente for abrir esse debate, a gente pode pegar diversos setores, diversos segmentos, né? Mas é chamar a atenção para quem está na ponta mesmo, porque Uhum. quem é o maior consumidor é quem tem o poder ali de decidir se vai sustentar isso tudo ou não. Por É, mais que a gente não tenha consciência. Mas aí eu quero fechar com uma frase de Einstein que fala que uma mente que se abre a uma nova ideia, ela nunca mais volta ao tamanho original. Então, uma vez que você sabe que isso tem uma criança sofrendo porque como é que você volta e consome? E é difícil, entendeu? Eu acho que isso é o que, para finalizar ali com chave de ouro, quem está sustentando toda essa cadeia, sabe? Acho que isso é relevante. e que bom que você está fazendo a sua parte, né? Eu acho que é o que você falou. Se cada um se conscientizar e fizer a sua parte, a gente realmente vai ter aí um mundo muito melhor. Ah, mas só eu sozinha? Não. Aí você conversa com o outro, vai fazendo, né? Incentivando, né? Como você está falando agora, né? Poxa, as pessoas se perguntam, né, de onde vem o cacau, de onde vem a castanha e assim por diante, né, Ceci? É sempre uma corrente, é sempre um puxando o outro e até chegar em quem tem essa capacidade de mudar. No final das contas, quem vai ter essa capacidade de mudar é o consumidor. Mas existem algumas ferramentas que a gente pode usar, por exemplo, para evitar que isso chegue ao consumidor, né? Uhum. E aí a gente já conversou sobre as políticas públicas, não isento também a iniciativa privada. Eu acho que as empresas que os sócios fundadores sabem que a matéria-prima vem de uma fonte que contém, por exemplo, esse tipo de trabalho, no final das contas, somos todos pessoas, né? A gente tende a pensar, mas o dono da empresa grande, não é? Não, no final das contas, somos todos pessoas. Então, se pudesse chegar para mais líderes, pessoas tomadoras de decisão também é bem, bem importante, porque essas pessoas têm a capacidade, não que elas sejam melhores, não é isso, mas elas conseguem abranger mais pessoas e espalhar, né, essa corrente. Influenciar de forma positiva, né? Exato, exatamente. Caminhando para o final. O que mais te tocou no filme? Com certeza, aquela parte que você mencionou, né, que é da criança sentadinho ali, perguntando, e você vai continuar o trabalho do seu pai? A criança não sabendo o que responder, e no final das contas, vai, né, filho? Então, assim, por quê? Por que que isso me entristece? Porque você vê a perpetuação eu não sei nem se eu posso chamar isso, é uma vida, mas de uma subsistência e você sabe que aquilo poderia ser completamente diferente. Então, as realidades que a gente tem hoje, por exemplo, através do turismo, elas são muito diferentes. Eu não estou dizendo que o turismo vai transformar essa realidade, Uhum. mas
a gente precisa pensar em ferramentas que tenham essa capacidade de, pelo menos, fazer com que aquela criança entenda que existe uma vida além daquilo, que pode ser melhor que aquilo. E aí a gente fala de novo sobre educação, sobre oportunidade de conhecer novas realidades, né? Mas é tudo muito difícil. Imagina que isso é no interior, no sul, no interior da floresta, no sul da Amazônia. De novo, internet. Internet tem um potencial para isso. A internet que é provida via satélite. De repente, essas comunidades deveriam ter acesso a isso, poderiam ter acesso à informação de uma forma diferente. Mais uma vez, né? Como que você faz sem energia? Como você faz sem infraestrutura? Exato. Então, de novo, é ver as pessoas como protagonistas e não como obstáculos. Bem difícil. Isso é o que mais me toca. Você vê que o futuro está acontecendo ali, mas você sabe que o futuro ainda não é o futuro que você gostaria. Isso me pega bastante. Dá uma sensação de impotência. Impotência e revolta também, porque a gente sabe que poderia ser diferente. A gente sabe, a gente sabe. É, A gente paga mais não sei, mais de 6 trilhões de reais em impostos, por exemplo. É muito revoltante. é, é, exatamente, eu te entendo, é isso mesmo. Agora eu queria te dar aí, abrir o espaço para você falar um pouco da Vai Viver, dessa agência aí tão especial. Vai Viver nasceu de um projeto em que a gente queria mais contato com a natureza, a gente queria levar as pessoas para descobrirem o Brasil, porque nós fazíamos isso, né? Eu e a minha sócia, a gente sempre gostou muito de viajar, mas não essas viagens convencionais e tudo mais. A gente gostava de sentar com as pessoas locais, conhecer a realidade, entender por que aquilo era diferente. Então, as nossas viagens, quando a gente cria um roteiro, quando a gente desenha um roteiro, a gente sempre tem que ter acolhimento, autenticidade, segurança. Sempre são as palavras-chave para a gente poder desenvolver os nossos roteiros. E algo que você vai encontrar em comum em todas as experiências são esses elementos que tornam aquele destino e aquelas pessoas únicos, né? Então, são as refeições, às vezes ali, de repente, um artesanato, ou os locais, por exemplo, as pousadas. A gente não vai escolher a pousada, às vezes, não, essa aqui é que tem a melhor estrutura, põe eles lá porque tem piscina e sauna. Não, não é isso. Vamos ver quem já está ali há gerações, quem sabe fazer o melhor bolo de milho, por exemplo, em Minas Gerais, quem faz um pão de queijo quentinho, quem acolhe. É porque isso para a gente tem mais valor. De novo, não estou dizendo que assim é a forma certa de fazer turismo, mas é assim que a gente faz. E muitas pessoas se identificam com isso. Você imagina, né, falando do nosso contexto aqui de Sudeste, as pessoas que trabalham no mundo corporativo, vivem no eixo Berrini Faria Lima, cara, ela não quer sair da vida dela ali para comer um macarrão num café da manhã, entendeu? Ela quer uma broa de milho, ela quer um cuscuz, ela quer algo diferente. Então, eu acho que essa autenticidade e a capacidade de revelar esses múltiplos Brasis dentro do nosso próprio país faz com que a gente amplie a nossa mente de uma forma tão grande que a gente questione tantas coisas que o nosso senso crítico fica aqui, ó, no talo, que as pessoas, quando voltam para a vida delas, ou elas de fato valorizam muito mais aquilo que tem, mas que elas também consigam lembrar, bom, mas isso aqui sou eu. Outro Brasil ali. Você sabia que no interior do Tocantins, isso acontece? Então, eu acho que essa capacidade de ampliar o pensamento e de pensar nas multiplicidades do nosso país, isso é totalmente exacerbado com viagens. É isso que a gente gosta de fazer aqui. Além de conectar pessoas, de trazer roteiros fantásticos, de sim proporcionar para vocês as melhores férias, as melhores trilhas com contato com a natureza, mas sempre colocando essa questão do turismo de base comunitária, porque é fantástico, é fabuloso. Eu lembro de uma das viagens que eu fui, né? O guia, o querido Ricardo, ele falou: olha, gente, a gente vai pedir um suco, não vai vir em 5 minutos, igual vai no restaurante, vai demorar, porque eles vão colher, fruta, eles vão ter, então vamos entrar no ritmo, né? Então foi muito interessante, assim, a gente tem que prestar atenção nesses toques Sim, que guias passam pra gente, né? Os guias que vão acompanhando aí cada roteiro que vocês criam, porque isso faz parte, né, da gente já se conscientizando, assim, vamos diminuir o ritmo, vamos entrar no ritmo deles, não eles, né, entrar no nosso. é, Então, é isso que você falou, são conexões, né, experiências e conexões, não são só viagens, né, é muito bacana. exato. E desenvolver outras habilidades também, por exemplo, numa dessas você desenvolve tolerância. No final das contas, você tá dando risada. Eu nunca me esqueço uma vez que eu estava na Bahia
E eu tinha pedido ali um sanduíche, eu tava com pressa, eu queria comer pra ir logo pra fazer o que eu tinha pra fazer. E aí eu falei, meu, não, eu vi uma coisa aqui no cardápio que me atraiu mais. Eu cheguei assim com pressa, falei pro garçom, será que eu consigo trocar ainda? Já tinha uns 10 minutos que eu tinha pedido, uns 15 minutos. Aí ele falou, pode, minha filha. A cozinheira ainda tá na rede. Aí, quando eu olhei a cozinheira na rede, ela se aprontando pra sair da rede pra fazer o que eu tinha pedido, aí eu Não, pensei assim, gente, eu tô com pressa pra quê? exato. Que é isso? Que sentimento é esse que eu, que eu não posso me permitir ali 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? Então, final das contas, troquei meu prato, a cozinheira veio, conversou, outro ritmo. E aí eu te digo, quem vive na bolha? O Sudeste, a gente aqui no nosso dia a dia, ou o restante do país? Então, assim, viajar traz pra gente diversas capacidades que no nosso dia a dia a gente jamais encontraria. Uma dessas, por exemplo, tolerância, né? Que tá faltando muito pra gente. Paciência, tolerância e tudo mais, né, Cecília? Exato, exato. Muito bacana esse bate-papo com você. Quero novamente te agradecer pela sua participação, por ter aceitado o meu convite. Muito bacana conhecer um pouco mais da Vai Viver e da sua experiência aí na floresta amazônica, né, com o cupuaçu, né, o extrativismo do cupuaçu, que foi bem diferente do que a gente pode observar Sim. no castanhal, né, na extração das castanhas. Mas muito bacana conversar com você e espero poder marcar aí em outras oportunidades, comentar outros filmes. Enfim. Conte comigo, Julie. Então, olha, quero agradecer muito a você novamente, a produtora. Desejo muito sucesso no projeto de vocês. E é isso, né? É aquela corrente que a gente começa, mas nunca sabe onde vai terminar. Então, que muitas pessoas possam ver também essa live, se inspirar. E aos pouquinhos a gente vai chegando ali onde a gente deseja. Então, muito sucesso para você aí nesse seu novo projeto. Obrigada, obrigada. Ceci. Até Eu que mais. agradeço. Até mais. Tchau, tchau.